fazer-se negócio por via da obtenção de um crédito à habitação. É isso? Olha, Sofia, nós quando olhamos o mercado da habitação, às vezes esquecemos de uma coisa, as pessoas que estão aqui à volta desta sala sabem, mas ela é muito pouco trabalhada do ponto de vista técnico, é que o nosso mercado da habitação é um mercado duplo. Isto é um mercado que tem 30 anos de patriatização e transformou a habitação numa coisa que é simultaneamente o grande porto de abrigo das pessoas em relação à sua vida e simultaneamente o seu grande instrumento de poupança. A previsibilidade que nós temos no mercado, que não é completamente identificado, é que o imobiliário representa cerca de 400 mil milhões de poupança investida pelos portugueses, sejam eles pobres, sejam eles ricos. E o que acontece basicamente é que isso é quase 3 vezes os depósitos a prazo que existem em Portugal, portanto, ou os depósitos existentes em Portugal. Portanto, um grande instrumento em Portugal é a poupança da habitação. E isso torna a habitação diferente de todas as habitações da maior parte dos países europeus. Primeiro porque os portugueses adoram casas, veem nisso, digamos assim, o seu grande objetivo de vida. Segundo porque 65% da população vive em casa própria. Terceiro porque 61,3% dessas pessoas não têm qualquer encargo. O que significa basicamente que tem 1.800.000 famílias em Portugal que vivem numa casa que é a sua poupança e simultaneamente o seu porto de abrigo e que não têm qualquer responsabilidade com o banco. Depois há 1 milhão de pessoas que têm responsabilidade com o banco, mas que têm uma dívida média de 80 mil euros. Menos de 80 mil euros, já com as dívidas adicionais que podem cair sobre a casa, porque a dívida da casa são 68 mil euros. Isso significa, basicamente, que as pessoas, quando olham para o seu património, olham para o património de uma forma diferente dos outros países. E isso cria um problema, que é um enorme mercado que consegue absorver de uma forma muito eficaz os grandes momentos de flutuação do mercado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em dezembro, Portugal teve o menor crédito vencido à habitação de toda a história de Portugal, 0,2%, que se manteve em janeiro. Isto é, nós estamos com números mais baixos possíveis de crédito vencido. Isto é contraditório com tudo o que nós ouvimos. Tivemos uma campanha eleitoral onde toda a gente falou da crise da habitação. Quando se fez uma sondagem sobre as preocupações que os portugueses tinham com a crise da habitação, mesmo com este regulamento, 9% das pessoas achavam que a habitação era um problema, quando 72% achavam que a saúde era um problema. Portanto, isto é só para ver a diferença. Era o 10º problema na cabeça das pessoas. E quando olhamos, digamos assim, para aquilo que é a capacidade que as pessoas tiveram de absorver estes modelos, eu tendo a dizer que a habitação acabou por ser um contrabalanço contra a inflação. Isto é quase contraditório, porque as pessoas olhavam para a inflação, olhavam para as taxas de juros e diziam isto vai ser uma desgraça. Porquê que não era uma desgraça e era evidente para um analista como eu, fora da banca, já, a capacidade de dizer que não era uma desgraça? Não só por esta realidade, que os portugueses são proprietários, como a movimentação das casas acaba por ser ela a justificação da mitigação do risco inflacionista. Quero um exemplo. A inflação em Portugal nos últimos 2 anos foi de 10,8% acumulada. O aumento do salário mínimo em Portugal foi 16%. O salário médio, nós não temos os valores, mas deve ter sido 9 a 8%, o que significa basicamente que o salário perdeu dinheiro. Mas os salários têm um problema, é que a prestação aumentou, a prestação média aumentou 51%. É claro que este 51% também tem as casas novas e, portanto, desvia um bocadinho, empola um bocadinho este desvio. Mas seria normal que as pessoas tivessem dificuldade de acomodar esta subida do spread. Mas é que as pessoas esquecem-se que as casas valorizaram 29% durante este período. As casas todas, portanto, as pessoas ficaram mais ricas a 29%. Foi isso que lhes mitigou o custo de inflação. Portanto, ao contrário do que se pensa, isto não representa nenhuma pressão adicional nem sobre os mediadores, nem sobre a banca. O que significa que a banca é competitiva, porque é competitiva entre si, portanto, traz os spreads para um nível que é o nível da sua sustentabilidade. Se me perguntar, vai descer? Vai. E vai descer por razões racionais. Vai descer porque o risco está menor e, portanto, desce, e porque, simultaneamente, as margens da banca podem, digamos assim, suportar